Os dinossauros são a classe de animais mais curiosa que se tem conhecimento. O fato de não sabermos com certeza como eles viviam e como foram extintos deixa muita gente curiosa para saber mais sobre esses lagartos gigantescos. Nesse vídeo estão listados alguns fatos sobre os dinossauros que talvez você não saiba. Já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal e vamos descobrir alguns fatos interessantes sobre esses animais. Você sabe quando surgiram os primeiros dinossauros? Como eles viviam e como foram extintos? O primeiro fóssil foi encontrado em 1676 na Inglaterra. Foi o fêmur de um megalossauro. Na época pensava-se que pertencia a um elefante, e alguns até chegaram a pensar que se tratava de parte do esqueleto de um gigante. Anos depois, em 1824, uma mandíbula cheia de dentes foi encontrada na mesma região do fêmur, e foi aí que o paleontólogo William Buckland associou as duas partes ao mesmo animal. O megalossauro significa, de forma literal, grande lagarto. Ele era um bípede carnívoro, possuía de 8 a 9 metros de comprimento e tinha mandíbulas muito poderosas. Ele viveu no período Jurássico e serviu como inspiração para alguns personagens. Entre eles, Dino da Silva Sauro, o patriarca da família dinossauro. Estudos mais recentes revelam que os primeiros dinossauros surgiram provavelmente no período Triássico, há aproximadamente 230 milhões de anos atrás. Estudos sugerem que começaram a aparecer onde hoje é a Argentina e aqui mesmo no Brasil, onde no período em questão era a parte sul do supercontinente Pangeia. Os cientistas ainda não estão certos de quais animais deram origem aos primeiros dinossauros, mas acreditam que vieram de répteis menores. Alguns acreditam que de animais bípedes como o Marasuchus e outros que vieram de quadrúpedes como os Coelurosauros. Muitas das evidências vêm das mais recentes descobertas de fósseis na China, que, a partir dos anos 1990, mudaram a maneira como interpretamos a aparência dos dinossauros. A descoberta de 1996 de um fóssil com penas na província de Liaoning, por exemplo, criou uma conexão direta entre dinossauros e pássaros. A franquia Jurassic Park, por exemplo, que estreou em 1993, antes da descoberta dos fósseis com penas, se recusou a incluir os animais emplumados nos filmes mais recentes. Nas palavras deles, não queremos que o T-Rex pareça com uma galinha gigantesca. Outro exemplo são os Velociraptors, ainda em Jurassic Park, que são bem maiores do que realmente eram. Isso foi colocado de propósito no filme para dar a eles um ar mais ameaçador. Entretanto, sua aparência real é de uma criatura ligeiramente menor e coberta por penas. Podiam medir até 2 metros de comprimento, meio metro de altura e podiam pesar aproximadamente 7 quilos, metade do tamanho representado na franquia. Outra curiosidade da franquia é que, na verdade, a maior parte dos animais apresentados nos filmes vieram do período Cretáceo e não do Jurássico. Porém, para que o nome da franquia tivesse uma pronúncia mais atraente, foi mantido Jurassic Park. Falando em período Cretáceo, ele faz parte da Era Mesozoica, também chamada de Idade dos Dinossauros, já que foi durante esse período que os répteis terríveis dominaram a Terra. A Era Mesozoica teve seu início há cerca de 250 milhões de anos e durou até cerca de 65 milhões de anos atrás, o que significa que os dinossauros dominaram a Terra por cerca de 185 milhões de anos. Dá para dizer que o planeta ainda pertence a eles, pois o ser humano está aqui há um pouco menos tempo. Se juntarmos todo o tempo que o ser humano e seus ancestrais estão por aqui, não dá 1% do período que foi dominado por eles. A Era Mesozoica começou junto com o período Triássico, há 250 milhões de anos, e durou até cerca de 203 milhões de anos, período em que havia o supercontinente Pangeia. Aí que começaram a surgir as primeiras espécies de dinossauros.
Já no período Jurássico, que se estendeu de 213 milhões de anos a 135 milhões, os saurópodes, herbívoros imensos, começaram a ocupar grande parte da Terra e eram presas dos chamados tetrapodes, que incluíam ceratossauros, megalossauros e alossauros. Nesse mesmo período, começaram a surgir répteis marinhos e peixes. E o período Cretáceo começou há cerca de 135 milhões de anos atrás. Entre as principais espécies que surgiram nessa era estão os tubarões modernos, Tiranossauro Rex, Triceratops, Velociraptor e Spinosaurus. Nesse mesmo período, começaram a se espalhar com maior abundância nas regiões próximas ao Equador plantas com flores chamadas de angiospermas. Ainda nesse mesmo período, começaram a surgir e se diversificar as espécies de insetos como formigas, borboletas, vespas, cupins e gafanhotos. O desfecho desse período é há aproximadamente 65 milhões de anos atrás, onde cerca de metade da vida da Terra foi extinta. Uma das 5 grandes extinções em massa que o nosso planeta já sofreu. Entre as mais aceitas teorias está a de que um meteoro chamado Chicxulub caiu onde hoje é a península de Yucatán, na América Central, formando uma das maiores crateras conhecidas no mundo, com cerca de 180 km de diâmetro. As espécies que não morreram com o impacto morreram com as consequências, visto que o meteoro extinguiu não só as espécies de dinossauros, como também as de plantas e vegetais, acabando com a base da cadeia alimentar. Os herbívoros que morreram de fome logo deixaram também os carnívoros que restaram morrer de fome. E assim teve fim a era dominada pelos dinossauros. E aí, agora você sabe um pouco mais sobre os lagartos gigantes? Se você assistiu até aqui, não saia sem deixar o seu like. Esse tipo de vídeo dá um trabalhão para ser feito. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E deixa aí nos comentários qual espécie de dinossauros mais te chama a atenção e por quê. Até o próximo vídeo e valeu!